Já estamos de volta e eu quero te lembrar uma coisa, o nosso Instagram, @Manhã da Piedade. Você já segue o Manhã da Piedade lá no Instagram? Ó, que tá perdendo muita coisa, viu? Corre lá para você ver os bastidores do nosso programa. E não se esqueça de mandar a sua pergunta e seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Eu tô aqui aguardando a sua mensagem. Gente, hoje o Diário da Gratidão traz a história do Wendel José dos Santos. O irmão dele ele tinha uma grave hemorragia nasal e foi curado depois que o Wendel foi ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e pediu a intercessão da nossa mãezinha. Na vida é muito importante a gente ter em quem confiar. Confiar nossos medos, confiar nossas conquistas. Hoje, o Diário da Gratidão veio até Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, para conhecer a história de devoção do Wendel, um servidor público que descobriu ainda na adolescência um porto seguro nos braços da nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Então, Wendel, sua devoção à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, começou ali na adolescência. Conta pra gente como que foi esse início, essa admiração. Então, Vanessa, começou quando eu estava com 14 para 15 anos, eu estava na preparação do Sacramento do Crisma, né? E aí frequentei a primeira vez o santuário, né? Ainda não era nem basílica, né? Não tinha esse título ainda. Mas para mim foi um momento importante, porque eu estava no processo de discernimento da fé e aí me encantei, né? Não só pelas belezas naturais, mas as belezas arquitetônicas do santuário, né? E comecei muito a pensar também no significado de tudo isso para minha vida, para minha história de fé também, né? Então, eu até brinco, assim, o Sacramento do Crisma é o sacramento da maturidade e para mim realmente foi essa maturidade mesmo da fé e a devoção na Senhora da Piedade, porque eu entrei na ermida da padroeira, olhei para aquela imagem, contemplei ali, assim, poxa vida, que bom estar aqui e que bom fazer parte dessa família, né? Foi um momento marcante mesmo de amadurecimento da fé e de realmente ter ali naquele momento do santuário uma experiência que me solidificou, inclusive, toda a minha caminhada de fé daí para frente. E Wendel, nesses anos de caminhada na fé, nesses anos de admiração e contemplação à Nossa Senhora da Piedade, muitas graças alcançadas, mas eu sei que teve uma que foi especial para você e para sua família, né? Com certeza, Vanessa, só de a gente começar a falar já me emociono de novo, porque realmente foi pra gente um momento difícil, né? Nós somos 3 filhos, eu sou o mais velho dos 3, e o meu irmão caçula, ele tinha um problema de saúde, que era uma hemorragia nasal, e que a gente ficava muito preocupado, porque a gente não conseguia ainda descobrir o que estava acontecendo. Mas não, às vezes durante a noite mesmo ele tinha hemorragia. Nossa. No travesseiro, precisava a gente ficar ali cuidando, zelando, inclusive durante o sono dele, para que a gente não tivesse nenhuma surpresa desagradável. E aí eu pensei o seguinte, gente, a gente já tentou tantas alternativas, né? Eu acho que a gente está precisando pensar a melhor alternativa. A melhor alternativa é justamente pedir para a mãezinha, né, essa intercessão dela pelo meu irmão, né, e aí a gente foi ao santuário, eu fui e falei assim, poxa vida, rezei muito, pedi muito para ela que pudesse pelo menos dar para a gente uma clareza, que encontrasse um diagnóstico, que encontrasse um bom médico, né, que pudesse dar o encaminhamento para que ele pudesse ter um tratamento devido. E de repente, quando a gente foi vendo, ele foi passando pelos exames e tal, e não deu nada no exame também, mas só que o processo também do sangramento cessou. Olha. Ele não precisou fazer nenhum procedimento. Graças a Deus. Das coisas tantas que várias já tinham sido as indicações, né? E aí, na verdade, ele não precisou fazer nada. Então, assim, pra gente, pra nossa família, é uma graça realmente pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade. Teve a mãozinha dela ali em cima, né? Com certeza, com certeza. Ela, né, mais uma vez, zelou ali por um filho que pediu a clemência, que pediu a intercessão dela. Foi pra gente um momento muito importante, né? Depois de tanto que a gente foi, todo mundo, enquanto família, eu, minha irmã, minha mãe e ele também,
visitar o santuário, agradecer, né? E para mim, estar no santuário é sempre uma oportunidade de renovar a fé. Sim. Né? Então, assim, eu gosto tanto que no meu aniversário, né, eu sempre passo lá também. Esse ano eu fui, passei o dia todo lá no santuário. Para mim, eu acho que foi um momento muito importante, porque foi ali também recarregar as energias para um novo ano que se inicia, né, quando você faz aniversário, e pensando mesmo nesse momento de pandemia. Wendel, por que você acha que a imagem, o exemplo de Nossa Senhora da Piedade é tão cativante para a juventude? Eu fico imaginando que, da mesma forma que é para mim, para os outros jovens, eu fico imaginando mesmo essa sensação de ser cuidado, com todo o sofrimento que Maria passa, né, e naquele momento ali, finalzinho, né, que ela pensa assim, gente, todo esse trajeto de salvação, ela tem Jesus nos braços, né, ali sem vida por aquele momento, mas aí pensando mesmo em toda a nossa realidade, de tantas misérias, de tantas mazelas, eu acho que a gente se identifica muito, que a gente quer também esse colo de mãe, a gente quer ser cuidado. Eu acho que isso quando você contempla a imagem, é justamente isso que a gente fica pensando, olha, eu quero esse cuidado de mãe que não desistiu nunca do filho. E você de casa, gostaria de ver o seu testemunho de graça contado aqui no Diário da Gratidão como o testemunho do Wendel? Então entre em contato com a produção da TV Horizonte. Vai ser um prazer ir até você e compartilhar essa história tão bonita que eu tenho certeza que você recebeu. Então, a gente se vê no próximo programa. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Que linda história, né? E o Wendel falou uma coisa muito importante, cuidado. Quando a gente pensa em Nossa Senhora da Piedade, é essa a impressão que vem, é essa a ideia que vem, cuidado. Se você está passando por um momento difícil, um momento delicado, coloque suas preces nas mãos, nos braços de Nossa Senhora da Piedade, que ela com certeza vai interceder por você. E, gente, tá fazendo o maior calorão, né? Nesses dias mais quentes, algumas mulheres sofrem bastante com um desconforto na parte inferior das mamas. Para a gente entender o que é isso, os sinais e o tratamento, nós vamos conversar com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional aqui de Minas Gerais, Ana Maria Massaud. Bom dia, doutora! Muito obrigada por participar do nosso programa. Bom dia, Vanessa. É um prazer, é meu, de estar com você e com todas as pessoas que nos acompanham. Vamos falar para o pessoal, então, sobre esse desconforto que muitas mulheres acabam trazendo, né? Acabam desenvolvendo. No dia a dia, a gente costuma chamar esse desconforto de assadura, mas esse problema ele tem um nome, né? Qual é? Normalmente a gente chama de intertrigo, que seria a assadura, que seria essa área que fica avermelhada, muitas vezes um pouco brilhante, e pode causar coceira ou ardor na região. E o que pode causar esse intertrigo? Geralmente é a somatória de calor e umidade, e às vezes do atrito. Então, na região inferior da mama, principalmente quando a mama é volumosa, o que acontece? Uma pele, ela encontra na outra e uma fica encostando, e ela fica úmida e quente. E nesse período de calor, isso é mais encontrado, exatamente por causa do tempo. Então, o atrito, junto com esse calor que a gente está sentindo, né, nos últimos dias... E a umidade. São esses três elementos que promovem esse intertrigo, que incomoda muito, né? Incomoda bastante. As pessoas reclamam, porque em alguns casos ele pode evoluir com infecção, que pode ser de bactérias ou de fungos, e em outros pode, às vezes, ter uma maceração da pele e dar um ardor, como se tivesse dado uma bolha, alguma coisa, como se fosse uma queimadura, mas não é uma queimadura. Mas a sensação da pessoa, às vezes, é como se fosse até uma queimadura. Doutora Ana Maria, quais são os principais sintomas, ou os primeiros sintomas, né, para as mulheres, para as pessoas, no caso, já ficarem atentas começou a sentir isso, pode ser intertrigo, vou já procurar um tratamento? Geralmente o que a pessoa vai perceber primeiro é a alteração na coloração da pele. Então a pele vai ficar um pouco mais rósea, às vezes ela fica escurecida por causa da questão do atrito e ela fica mais brilhante.
Então, é aquela pele que começa a mudar, ela não fica aquela pele normal de uma mama. Em alguns casos, pode vir coceira, principalmente quando tem fungo associado. E o fungo Uhum. mais comum é o fungo da Cândida. Entendi. E tem algum grupo, doutora, de mulheres mais propenso a desenvolver essa doença? Principalmente as pessoas que têm a mama mais volumosa, então essa mama forma uma dobra naquela região de baixo da mama, e as pessoas que às vezes têm alguma redução da imunidade, né? Então, nesse caso, elas podem ter infecções associadas. Então, por exemplo, a pessoa que é diabética, ela às vezes pode ter mais chance de associar fungo nessa área ou infecção com bactérias. Mas não quer dizer que ela vai ter mais chance de ter a lesão, mas pode complicar com mais facilidade. Essa doença, o intertrigo, ele pode ser confundido com outras doenças de pele? É, assim, a gente que é da área, geralmente a gente é mais difícil de confundir. Mas o que às vezes pode acontecer é ter a dúvida se é só uma área de inflamação ou se tem infecção associada. Porque o intertrigo geralmente é só uma inflamação, ele não tem infecção. Então, não há necessidade de tomar ou de fazer uso de antibióticos ou antifúngicos. Então, na maioria das vezes, o tratamento local é só mesmo para reduzir esse calor e umidade e para proteger a pele. Então, não precisa de medicamentos que tenham antifúngicos ou antibacterianos. E ele Então, às pode. vezes, o que fica na dúvida é isso, se é um intertrigo ou se é, por exemplo, uma micose, se é uma infecção por outros fatores, por algum micróbio. Entendi. E ele pode ser contagioso, doutor? Ele pode passar contagioso no sentido de passar na própria pessoa para outras regiões, começou na mama e passar para outras regiões, ou passar até de pessoa para pessoa? Quando a pessoa tem uma infecção, aí você pode ter algo contagioso, no sentido de que se a pessoa usar o sutiã não for bem limpo, né, ela fez o tratamento e sempre usando esse sutiã, talvez o sutiã estando infectado e não sendo lavado, ela pode reinfectar. Ou se a pessoa está com o sutiã e está com infecção e passar para outra pessoa, mas ninguém usa sutiã sujo, né? Então é só ter o cuidado de higiene que ela não vai transmitir para ninguém. E como que é a prevenção, né? Porque o calor está aí, é difícil controlar a temperatura em ambientes externos. Como que a gente pode se cuidar para não desenvolver o intertrigo? Então, geralmente, o que a gente fala, além dessa questão de manter, toda vez que tomar banho, deixar a pele sempre sequinha, se for na piscina, se for na praia, a pessoa não ficar com aquele sutiã úmido, a parte de cima do biquíni úmida, isso já ajuda. Além disso, e principalmente, o importante é manter a pele hidratada, porque a hidratação adequada com cremes, ela ajuda a parte de água não ficar naquela região. Então, a pele hidratada, ela fica muito mais resistente a esse processo. Não precisa necessariamente ser medicamento como remédio para assadura. Mas, às vezes, quando é algo que está incomodando muito, já instalou o intertrigo, instalou essa assadura, a pessoa pode usar esses cremes normais de assadura, igual esses que usam para assaduras de neném. Então, já a pessoa faz uso, porque esses cremes, eles têm uma parte que é protetora, que ela vai dar a hidratada, e tem alguns elementos no creme que ajudam a pele a ficar mais fresca e incomodar menos os sintomas do intertrigo. Quando a pessoa, né, o paciente, ele começa a desenvolver esses sintomas, o ideal é que ele procure um mastologista ou ele pode ir em um dermatologista? Nesse caso, pode ser dermatologista, pode ser mastologista, pode ser clínico geral, que tenha conhecimento, né, de questão de pele, o ginecologista. O importante é saber que essa alteração, ela está só naquela região inframamária. É diferente de se a pessoa tiver uma vermelhidão na mama, em outras partes na mama que não sejam na dobrinha. Então, se for uma inflamação, ficou vermelho em outras partes que não sejam nas dobrinhas, é importante ela procurar um mastologista, nesse caso. Lembrar que, às vezes, a pessoa pode ter sintomas de assadura na axila também. Então, às vezes, pode ficar avermelhado,
E muitas vezes na axila tem infecção com fungo. Então, às vezes, a pessoa precisa de fazer o tratamento com hidratação, né? O creme, o hidratante, às vezes o uso do medicamento para reduzir a assadura, que é tudo tópico, tudo local, e em alguns casos, dependendo se tiver fungo, remédio por via oral. Entendi. Doutora, a gente está falando aqui, né? Eu tentei me corrigir algumas vezes porque eu estava direcionando as perguntas para as mulheres. A gente está falando do intertrigo nas mulheres. Mas essa doença, ela pode acometer homens também e em outras partes do corpo? O intertrigo, ele pode acontecer em qualquer área que tenha mais dobras, que tenha exatamente calor, umidade, atrito. Então, nas virilhas é muito comum, que é o que a gente vê nas crianças, nos bebês. Além disso, nessa região inframamária. E nos homens, quando os homens têm a mama um pouco maior, tem homens que têm mama que dá aquela ginecomastia, que é o aumento da mama musculina, dependendo do tamanho da mama, o homem também pode ter. Entendi. Doutora, eu queria aproveitar a presença da senhora, a gente já está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas a senhora falou um ponto muito importante que sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo aqui. A gente conhece outubro como outubro rosa, que é a prevenção ao câncer de mama. E a senhora falou que a gente tem que ficar atento às nossas mamas em relação às vermelhidões que podem aparecer, porque esse é um dos sintomas do câncer de mama, sim? O câncer de mama, o principal sintoma é o nódulo, que é o caroço na mama. Mas ele pode vir acompanhado de outros sintomas sem caroço, como, por exemplo, saída de secreção pelo mamilo, descamação no mamilo, pode vir, às vezes, com um vermelhidão, parecendo que está inflamada a mama. Então, tem alguns outros sintomas, áreas de retração da pele, a pele fica estranha, que isso faz com que a paciente, que a mulher tenha que ir procurar a avaliação médica. Não é sempre que tem o caroço, que vai ser um câncer, mas nem todo câncer é acompanhado de um nódulo, de um caroço. Então, o câncer de mama pode vir acompanhado de uma área vermelha na mama, como se fosse uma inflamação. Mas a maior parte das vezes que a mama fica vermelha é um processo inflamatório ou uma infecção. E é bom a gente ficar sempre de olho, né? Atento aos sinais que o nosso corpo dá, porque nada acontece do nada, né? O corpo ele vai dando, ele vai demonstrando sinais que alguma coisa não está certa. Isso. E é importante a mulher se conhecer como que é a mama dela, como que é a normalidade da mama dela, porque qualquer diferença ela tem como mostrar para o médico exatamente o que ela está percebendo. Então, às vezes a gente no consultório e aqui no Brasil principalmente, que as pessoas não têm tanto acesso à mamografia, às vezes é a mulher que chega para a gente no consultório e mostra aonde que ela percebeu a anormalidade. Então, muitas vezes o câncer ele é diagnosticado porque a mulher percebeu alguma coisa e procurou ajuda médica, porque também não adianta perceber e não procurar a avaliação médica, não é, Vanessa? Exatamente, exatamente. Recado dado. Doutora, muito obrigada por esse papo, pela entrevista. Espero que a gente tenha esclarecido para o pessoal aí em casa sobre o intertrigo e reforçado a importância de se manter vigilante em relação ao câncer de mama em qualquer época do ano. Muito obrigada a você, a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Agradece sempre e a gente está disposto a dar mais entrevistas e a conversar mais com seus telespectadores. Ai, que maravilha! Bom saber que sempre a senhora vem aqui na TV Horizonte. Muito obrigada, viu? Excelente terça-feira para a senhora. Para você e para todos os seus acompanhantes, todas essas pessoas que estão aí com você, tá bom? Um abraço. Um abraço. Bom, vocês viram, né? A gente tem que ficar vigilante em relação à nossa saúde. Não dá para dar bobeira, não dá para, né, ficar aí... Ah, não, depois eu procuro um médico, depois eu procuro. Surgiu algum sintoma, já procure um médico, porque, como diz o ditado, né? Antes prevenir do que remediar. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já com mais Manhã da Piedade para você.